meu nome é Lúcia Ribeiro. Tenho 80 anos, moro em uma casa simples de paredes brancas e telhado de barro em São Vicente do Sul, um vilarejo calmo no interior de Minas Gerais, onde o tempo corre devagar e todo mundo conhece todo mundo. Fui professora de português e literatura por quase 5 décadas. Ensinei gerações inteiras sobre Machado de Assis, Clarice Lispector e Cecília Meirelles. Hoje, depois de aposentada, leio para mim mesma. Leio para os cantos da casa. Para as lembranças. Para o silêncio. Desde que meu marido faleceu, há mais de 12 anos, me acostumei à solidão. Não que eu goste dela, mas aprendi a conviver. Faço crochê, tomo meu café com pão de queijo na varanda, assisto ao jornal e rego as plantas que meu Joaquim me ensinou a cuidar. É uma vida tranquila, previsível. Era, até aquele sábado. Acordei com uma dor nas costas que parecia me partir ao meio. Tentei me levantar da cama, mas só consegui com muito esforço e um palavrão que, se minha mãe tivesse ouvido, me faria rezar 3 Ave-Marias. Liguei para o posto de saúde local, e a enfermeira sugeriu algo que me surpreendeu. Dona Lúcia, tem um rapaz novo aqui na cidade. Fisioterapeuta. Chamado Caio. É jovem, mas estudado. E parece respeitoso. Quer que eu marque uma visita domiciliar? Pensei em recusar. Não queria um garoto mexendo em mim, perguntando coisas, dando ordens. Mas a dor falou mais alto que o orgulho. Quando ele chegou, no final da tarde, eu já estava deitada no sofá com uma bolsa térmica nas costas. Ele bateu palmas no portão, e ao abrir a porta, me deparei com um homem alto, de pele morena, barba curta bem feita, olhos castanhos profundos e um sorriso educado que me desarmou de imediato. Boa tarde, Dona Lúcia. Sou o Caio. Vim cuidar da sua coluna. Entre, respondi, tentando parecer firme. Mas aviso logo que sou teimosa. Ele riu, sem zombar. Riu com os olhos também. E isso, confesso, mexeu comigo de um jeito estranho. Caio abriu sua mochila, tirou um pequeno pote de gel e pediu permissão para aplicar nas minhas costas. Havia algo na voz dele, uma calma, uma gentileza, que me fez dizer sim antes mesmo de pensar. Vai sentir um pouco de frio no começo, tá? O toque das mãos dele era firme, mas delicado. Nada invasivo. Profissional, mas com humanidade. À medida que ele massageava, íamos conversando. Falei de como era a cidade quando ainda havia estação de trem. De como o cinema fechou nos anos 80. E ele ouvia. De verdade. Como se cada palavra minha tivesse valor. A senhora tem uma voz bonita, sabia? Disse ele, de repente. Voz de velha, você quer dizer, brinquei. Voz de mulher que viveu muito e ainda tem muito para ensinar. Meu coração, que há anos batia só no compasso do costume, pulou uma batida. Era só gentileza? Ou ele realmente enxergava mais do que só rugas? Quando terminou, me ajudou a sentar. A dor havia aliviado um pouco. Ele me olhou com cuidado e disse: Vou voltar amanhã. Mas, se piorar à noite, me liga. Eu venho, seja a hora que for. Fiquei em silêncio. Depois assenti com a cabeça. Quando ele foi embora, o cheiro do gel ainda estava no ar. E o sofá parecia mais vazio do que antes. Naquela noite, não consegui dormir cedo. Fiquei lembrando das mãos dele. Do jeito que me olhou. Do tom da voz. Algo dentro de mim havia sido despertado. Algo que eu pensei estar adormecido para sempre. No dia seguinte, o domingo amanheceu com cheiro de chuva no horizonte.
As galinhas ciscavam o quintal como sempre, e meu velho rádio tocava uma modinha antiga da Ângela Maria. Só que, dessa vez, algo em mim estava diferente. Talvez fosse o modo como dormi melhor, ou talvez a lembrança daquelas mãos firmes e daquele sorriso discreto. Às 4 da tarde, Caio voltou. Eu já estava esperando. Confesso, até coloquei um batom cor de goiaba que ficava esquecido na gaveta há uns 15 anos. Boa tarde, Dona Lúcia, disse ele, entrando com uma sacola de papel na mão. Trouxe o gel de novo, mas também, pão de queijo. Minha mãe me ensinou a nunca visitar alguém sem levar alguma coisa. Soltei uma risada, meio sem graça, meio encantada. Já ganhou muitos pontos com isso. Ele sorriu, me ajudou a sentar na poltrona e começou os movimentos nas minhas costas. Havia mais silêncio dessa vez. Mas não era um silêncio desconfortável. Era daqueles que dizem, estou aqui, e isso basta. Depois da sessão, Caio se levantou, esticou os ombros e olhou ao redor. A senhora mora sozinha? Assenti com a cabeça. Há muitos anos. E não se sente vazia, às vezes? Pensei por um instante. Ninguém nunca me perguntara isso com tanta sinceridade. Sentir, eu sinto. Mas com o tempo a gente aprende a fazer amizade com o vazio. Ele fica até educado, sabia? Só aparece quando a gente não está ocupada demais. Ele riu. E foi aí que eu, sem pensar, convidei. Aceita jantar comigo hoje? Fiz uma sopa de mandioquinha com frango desfiado. Simples, mas quentinha. Caio pareceu surpreso. Talvez por não esperar, talvez por saber que seria impróprio recusar. Aceito, com gosto. Só se eu ajudar a colocar a mesa. Enquanto ele mexia nas colheres e pratos, reparei nos braços dele. Eram braços de homem jovem, mas com uma calma de quem já entendeu muita coisa. Eu me senti viva. E assustada com isso. Sentamos à mesa, e ele elogiou minha sopa como se fosse banquete. Falamos sobre livros, ele gostava de Rubem Alves, algo que me agradou, e sobre música, sobre viagens que ele sonhava fazer e sobre as que eu deixei de fazer. Dona Lúcia, se a senhora pudesse voltar no tempo, o que faria diferente? Demorei a responder. Olhei para minha xícara de chá, depois para ele. Teria me permitido ser feliz mais vezes. Sem pensar tanto no que os outros diriam. Ele ficou em silêncio. Os olhos dele, tão intensos, ficaram presos nos meus. O ar na sala mudou. O tempo parou. Mas logo ele se levantou, meio sem jeito, agradeceu o jantar e disse: amanhã eu passo de novo. E, obrigado pela companhia. Fiquei ali, olhando a porta fechada, com o coração apertado por um motivo que eu não sabia explicar. Ou sabia, e só não queria admitir. Subi para o quarto. No espelho, vi uma mulher com rugas, sim. Mas também vi olhos brilhando como os de uma adolescente. Naquela noite, sonhei com coisas que não se sonham aos 80 anos. Ou talvez sonhem, mas ninguém conta por vergonha. No dia seguinte, antes mesmo de o sol nascer, eu já estava acordada. Não por dor, mas por inquietação. Aquela ansiedade leve e estranha que a gente sente quando vai acontecer algo, mas não sabe exatamente o que. Vesti meu vestido azul com florzinhas brancas. Era o mais simples, mas Caio o tinha elogiado da primeira vez que me viu com ele. Prendi os cabelos num coque, como sempre, e preparei o café, mas não consegui comer nada. Meu estômago estava cheio, de borboletas. Ele chegou às 10h30 da manhã, como tinha prometido. Trouxe um sorriso e um bom dia que parecia iluminar mais que o próprio sol do quintal.
Dormiu bem, Dona Lúcia? Melhor do que em muitos anos, respondi. Então hoje podemos tentar um alongamento um pouco mais profundo. Mas só se a senhora se sentir confortável. Eu assenti com um leve gesto. Me sentei no sofá e virei de costas. Caio, sempre respeitoso, pediu permissão antes de aplicar o gel novamente. Seu toque era profissional, mas algo em sua presença era diferente. Tem algo na sua casa que me faz bem, disse ele, enquanto deslizava as mãos pelas minhas costas. É como se o tempo aqui fosse outro. Mais leve. Fechei os olhos. O calor das mãos dele atravessava minha pele, mas também algo mais fundo, atravessava a solidão. A falta de um abraço, de um carinho, de um olhar sincero. Senti as lágrimas ameaçarem, mas contive. Era cedo demais. Ou tarde demais. Caio se aproximou para me ajudar a me levantar após o exercício. Seus dedos tocaram minha mão com firmeza. Nossos olhos se encontraram e, por um instante, o mundo lá fora desapareceu. Lúcia, ele disse meu nome com uma suavidade que quase me fez esquecer minha idade. Posso te contar uma coisa? Claro. Eu sempre tive facilidade de lidar com idosos. Mas a senhora, é diferente. Conversar com você me faz pensar na minha própria vida. Nas escolhas que tenho feito. E, mais ainda, nas que não tenho feito por medo. Fiquei muda. O coração batia apressado, mas tentei parecer serena. O medo é traiçoeiro, disse. Quando a gente percebe, ele já roubou metade da vida da gente. Ele se aproximou mais um pouco. Estávamos perto, perigosamente perto. Podia sentir o cheiro do gel misturado ao perfume amadeirado que ele usava. Não era o toque que mais me marcava. Era o cuidado. O silêncio cheio de significado. A presença que dizia, eu te vejo. Mas ele recuou. Me desculpe. Eu não devia estar falando essas coisas. A senhora merece respeito. Sorri, com o coração apertado, mas grata. Você me respeita mais do que muitos que já passaram por minha vida. Ele ficou em silêncio. Depois se levantou e disse que voltaria no dia seguinte, como sempre. Mas, antes de sair, se virou na porta e perguntou: se eu quisesse vir aqui, só para conversar. Sem massagem. Só eu e a senhora. Eu poderia? Meu corpo gelou. E depois se aqueceu por inteiro. Poderia, sim, respondi, quase num sussurro. Quando quiser. Ele saiu. E eu fiquei olhando o vazio da sala, que agora parecia cheio de possibilidades. Naquela tarde, escrevi no meu caderno de memórias. Algo que não fazia desde os tempos do colégio. Escrevi. Talvez ainda exista tempo. Talvez o amor não precise pedir licença à idade. Na manhã seguinte, a chuva lavava o quintal com força. As telhas da varanda batiam com o vento, e o cheiro de terra molhada se misturava com o café fresco que eu preparava, mesmo sem fome. Estava nervosa. Na noite anterior, depois que Caio se foi, meu coração não sossegou. Dormi mal, revirando na cama como se meu corpo já não coubesse mais dentro da rotina antiga. O que sentia por aquele homem jovem era tão doce quanto perigoso. E o mais estranho era que não me envergonhava disso. Às 10 horas, ouvi o barulho do portão azul rangendo. Fui até a janela, era ele. De casaco, cabelo molhado e um sorriso que iluminava o dia cinzento. Dona Lúcia, trouxe pastel de feira e caldo de cana. Disse com alegria. Achei que podíamos fazer um piquenique na sala hoje, já que o tempo não deixou no quintal. Eu ri.
Aquele rapaz era um sopro de vida, uma lembrança de que a juventude pode ser compartilhada, não importa a idade do corpo. Sentamos no tapete da sala, sobre uma toalha florida que encontrei no armário. Caio tirou os pastéis da embalagem com tanto cuidado que até isso parecia carinho. Sabe, ele começou, eu contei para minha mãe que venho aqui ajudar a senhora com a coluna. E ela me disse uma coisa estranha, cuidado para não confundir afeto com amor. E você confundiu? Perguntei, sem conseguir esconder o tremor na voz. Ele me olhou fundo nos olhos. Um silêncio enorme preencheu a sala. Não. Eu entendi que o que sinto é mais forte que o afeto. E mais leve que o amor. É uma ternura que me escapa do controle. Nunca pensei que fosse possível sentir isso por alguém com o dobro da minha idade. E mesmo assim, é o sentimento mais puro que já tive. Meu coração parou. Ou acelerou tanto que eu não soube distinguir. Caio, sussurrei, eu. Mas antes que eu pudesse terminar a frase, o portão azul bateu com força. Me levantei assustada e fui até a janela. Era minha vizinha, Dona Teresa. Curiosa, fofoqueira, e com olhos como lâminas. Ela viu Caio. Viu o piquenique no chão. Viu nossos rostos, próximos demais. Ah, murmurou ela, com desprezo. Então é isso que a senhora anda fazendo? Dona Teresa, não é o que parece. Mas ela já estava indo embora, mais rápido do que jamais havia andar. Caio ficou em pé, confuso. Quem era? Uma vizinha, daquelas que vivem para viver a vida dos outros. Ele respirou fundo. E isso é um problema? Olhei para ele. O coração dizia que não. Mas o mundo lá fora dizia que sim. Vai ser, respondi, triste. Eles vão falar. Vão julgar. Caio se aproximou, pegou minha mão. Deixe que falem. Eles não sabem o que acontece aqui dentro. Eles não sabem o quanto você me faz bem. Senti as lágrimas chegarem. Mas dessa vez, não as segurei. Eu não tenho mais idade para viver escondida, Caio. Mas também não tenho força para lutar contra um mundo que já decidiu quem eu devo ser. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Então me deixa lutar com você. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um barulho no portão. Era meu sobrinho, Eduardo, o único parente que ainda me visitava com alguma frequência. Ele entrou com o rosto molhado e os olhos arregalados. Tia Lúcia? O que esse homem está fazendo aqui? Caio se virou. Ficaram frente a frente. Um silêncio duro, frio. Eu respirei fundo. O momento havia chegado. O segredo escapara pelas frestas do portão azul. E agora, tudo poderia desmoronar. O silêncio que pairava na sala era quase palpável. Meu sobrinho Eduardo me olhava como se eu fosse uma estranha, e Caio mantinha a postura firme, embora seus olhos traíssem surpresa e um leve desconforto. Eu, Lúcia, uma mulher de 80 anos, nunca imaginei que teria que enfrentar uma tempestade dessas, ainda mais dentro da minha própria casa. Eduardo finalmente falou, a voz cheia de confusão. Tia, não sei o que está acontecendo aqui, mas acho que você deveria pensar melhor. Isso não é coisa para a sua idade. Eu senti meu peito apertar. Não pela opinião dele, afinal, respeitar a opinião da família sempre foi importante, mas por perceber o quanto o mundo que eu conhecia era pequeno demais para conter meu coração. Caio segurou minha mão e disse com voz calma. Eduardo, o que importa é a felicidade da sua tia. Não a idade, nem os preconceitos. Eduardo desviou o olhar, claramente desconcertado. Levantei-me, firme.
Eduardo, eu sei que você quer meu bem. Mas hoje, quero que me escute. O amor que sinto por Caio não é uma loucura, nem uma fantasia passageira. Ele me trouxe vida, luz e coragem para enfrentar dores que eu nem sabia que existiam. E foi verdade. Nos últimos meses, depois daquela noite em que passamos juntos, tudo mudou dentro de mim. Caio não foi só um homem mais jovem, ele foi um amigo, um apoio, uma companhia que me fez redescobrir a alegria de viver. Mas a dor voltou. A velha dor nas costas que me limitava. Naquele dia, chegamos a usar todo o tubo de gel que compramos para aliviar os músculos. Caio foi cuidadoso, paciente, sua atenção era um bálsamo para o corpo e para a alma. Eduardo me olhou, quase desconcertado. Nunca tinha me visto tão forte, tão decidida. Então, você vai continuar com isso? Ele perguntou. Sim, respondi com convicção. Porque a felicidade não tem idade, e a coragem não tem limites. Naquela noite, Caio e eu sentamos no quintal, olhando para as estrelas. Ele segurou minha mão e disse: Lúcia, não importa o que digam. Você é a mulher mais incrível que já conheci. E eu vou estar ao seu lado, sempre. Respirei fundo. Sentia o peso das palavras e das batalhas futuras, mas também a leveza de um amor verdadeiro. O portão azul rangiu mais uma vez, era a promessa de um amanhã que eu estava pronta para enfrentar, seja qual for o desafio. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.